minhas luzes. Boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Patrícia, oi. Me diz se essa luz é melhor do que essa. Qual luz? Essa, que eu pareço a Matrícia Adams, essa, né? Essa luz aqui. Eu vou botar o fone, que eu acho que eu vou ficar com um som melhor, tá? Só um pouquinho, gente. Essa luz, né? Eu achei que eu tava meio branca, meio pálida. É Cris. Assim não, né, gente? Parece assustadora, né? Assim, uma pessoa normal. Vou esperar o professor Rodolfo Pamplona, então, entrar e pedir para se conectar. Obrigada, que eu não estou vendo aqui ainda. Oi, Naval, bem-vindo. Doutora Cássia. Se depois precisar, que eu tô com bastante parede em cima, se ele sumir, eu ajeito a minha posição aqui. Mas eu acho que por enquanto tá bom assim. Só mexer aqui na minha. Boa tarde. Ainda é dia, né? Hoje, que bom, né? Vou esperar ele entrar aqui. Ai, olá! Aqui está tudo certo. Homem pontual, gente. As audiências vão começar no horário. Vamos ver. Certo? Ah, deu certo. Então, olá, boa noite. Quadramento. Já estou Vocês aqui. estão me ouvindo bem? Só ver a conexão dele aqui. Agora você Se a conexão sumiu. ficar ruim, eu tiro os comentários, tá, gente? Alô? Pois é, mas não tá entrando. Peraí, tá rodando aqui a Alô? imagem. O sinal da Matra 12 sumiu. Quer que eu entre novamente? Quer que eu saia e entre? Alô? Travou, mas voltou? Travou, mas voltou? Pois é, o dele não Eu tá estou entrando. aqui. Acho que eu vou pedir para ele sair e entrar de novo. Alô? Porque o dele não rolou. Devo sair? Se você estiver me ouvindo, porque eu tô achando que para você é como Sim se você ou não? estivesse Vou entrar entrando, novamente. mas eu não tô vendo. Vocês estão vendo o professor? Não, né? O Rodolfo Pamplona, vocês estão vendo? Não. Agora ele saiu mesmo. Vamos ver se ele entrando de novo. Pois é, a minha imagem tá boa, não tá? O som também? Ah, era eu que não estava vendo ele. Isso já me aconteceu antes, mas com a Patrícia hoje deu certo. Ó, vamos de novo. Agora eu estou vendo. Agora. Olá, Olá, tudo bem? tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, estou aqui. Bem-vindo. Agora eu estou vendo e Ai, estou que bom. ouvindo e estamos aqui à sua disposição para bater esse papo Ai, aí que sobre bom. responsabilidade civil, né, decorrente nesse período do coronavírus. Estou à disposição para bater o papo e dizer a todos e todas aí da minha imensa satisfação de bater um papo aí com a Matra 12, né? E meu pai era catarinense, meu pai era de Blumenau e eu tenho assim muitos parentes aí em Santa Catarina, mas tem algum tempo que eu não vou e agora com esse período de pandemia ainda deve demorar algum tempo para poder voltar aí, mas eu gostaria muito de ter a oportunidade, quem sabe quando retomarem as atividades presenciais, eu poder ter a oportunidade de rever os amigos e amigas aí do TRT da 12ª. E estou à sua disposição. Eu já vou anotar, porque fica o convite permanente para assim que a gente voltar às nossas atividades. Na qualidade de professora da Matra 12, eu te agradeço muito a disponibilidade de estar aqui conosco. É uma honra para nós da Matra e, pessoalmente, eu fico muito feliz porque eu tenho formação civilista, sou professora de Direito Civil de formação, juíza do trabalho por vocação, então eu tenho você uma forte inspiração, sempre tive. E a obra sua com Pablo Stozzi, meu muso, ela é tipo obrigatória para os alunos na área, então para nós é uma honra muito grande, né? Então, assim, o teu currículo é bastante conhecido, eu só vou
passar aqui, até porque, além do seu currículo lindo jurídico, nós temos uma parte ótima, que é a sua parte artística, musical. Eu já te assisti cantando em congresso da LTR, é sensacional. Mas só para o pessoal, né, ter ideia, juiz do trabalho da 32ª, né, de Salvador, professor titular de Direito Civil e Processual do Trabalho da Universidade de Salvador, coordenador dos cursos de especialização em Direito e Processo da Faculdade Baiana e de outros cursos de especialização, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, Master em Estudos em Direitos Sociais para Magistrados de Trabalho de Brasil, pela Universidade de Castilha-Mancha, especialista em Direito Civil pela Fundação de Direito da Bahia e mais um monte de participações que nem vê ao caso. Então, posso começar a te explorar? Hoje, use-me, abuse-me, como diria outra. À disposição, que vocês perguntarem. Para mim é uma oportunidade maravilhosa debater e conversar, dizer aos amigos aí, notadamente de Santa Catarina, mas de todos os seguidores da Matra 12, podem me seguir lá no meu perfil no Instagram, né, R Pamplona Filho. Para mim vai ser uma oportunidade maravilhosa fazer novos amigos e amigas e ter a oportunidade de conversar, sabe? Quando começou a pandemia, eu abri a minha agenda, disse, olha, quem quiser, estou à disposição para a gente bater um papo, porque na minha filosofia de vida eu sigo a máxima de Mahatma Gandhi, né, de quem não vive para servir, não serve para viver. Então, eu fiquei brincando, o pessoal me chamava de rei das lives, e agora já me disseram que eu sou o papa das lives, porque eu fiz mais de 350 lives nesse período. Tá tudo lá nos meus canais no YouTube. Essa live, inclusive, se me permitir, deixe aí disponível aí no perfil. E eu vou baixá-la no meu canal. Tem 2 canais. O canal Pamplona, que é de conteúdo exclusivo, e o canal Papeando com Pamplona, que é o conteúdo compartilhado. Então, essa live, que é aqui no perfil da Matra, eu vou baixar lá no canal Papeando com Pamplona e todo mundo vai poder assistir quando quiser. E agora, como eu já falei, use-me, abuse-me, pode perguntar o que você quiser, estou à disposição para poder. Os meus alunos os alunos de curso de atualização, de curso de pós, foram devidamente intimados, até porque eu estou com um curso em andamento que vai chegar nesse ponto, então, né, os alunos sabem, eles estão todos muito atentos. E eu pensei em dividir o assunto em alguns temas para a gente, né, para você falando das suas reflexões a respeito disso. E, claro, nós estamos ainda em momentos de muitas indefinições, então certezas nós temos poucas, né? Mas eu pensei em começar nessa parte, aquela primeira parte inicial, que tem mais relação com a Previdência, embora estivesse na MP 927, né? Então a gente teve a MP 927, que dizia no artigo 29 que não seria considerado Covid ocupacional, salvo comprovação do nexo. Aí a gente teve a suspensão do artigo, e até eu acho interessante o voto do ministro Fachin, no sentido de que era porque onerava o trabalhador, ou seja, ele entendia pela inconstitucionalidade porque trazia o ônus da prova para o trabalhador em si. Depois a gente teve o artigo, o PL de conversão, não sei se chegou a olhar o PL de conversão da MP 929, que não passou, ele tinha um artigo, que era o artigo 32, que trazia o entendimento de nexo presumido para atividades da saúde. Certo. E para os demais, mediante comprovação. Depois disso, a gente ainda teve, eu estou pela ordem, porque senão já era, a portaria 2309, que disse que sim, em atividades de trabalho, obviamente, e depois a 2345, que tornou sem efeito essa portaria. Mas aí, acho que a gente estava partindo da ideia de nexos presumidos, nexos já reconhecidos e tudo mais. Com isso tudo não acontecendo, né? Com isso não existindo, nós voltamos ao princípio, voltamos ao artigo 20 da Lei 8.213, é isso? Então, exatamente, fez um resumo perfeito. Esse, para os seus alunos, para suas alunas, peguem esse resumo, porque tem aí todo o iter procedimental, toda a via crucis que foi esse tema. Eu vou dizer a mesma coisa, apenas com outras palavras. Na verdade, nós precisamos compreender que falar sobre o enquadramento o artigo 29 da MP 927, na verdade, quis blindar a atividade empresarial, né, do enquadramento da contaminação por Covid como doença ocupacional com acidente de trabalho, por causa de todas as repercussões patrimoniais, não somente a questão do afastamento, porque isso não seria um problema, mas sim a questão da estabilidade no emprego do artigo 118 da Lei 8.213. E aí, o que é que acontece? Trouxe essa ideia dessa blindagem
E o Supremo Tribunal Federal afastou a eficácia desse artigo 29 da MP 927 e o fundamento, assim, os votos predominantes, eles vão no sentido de que não seria possível fazer essa linha de raciocínio. Deixa eu mandar um abraço aqui para a doutora Sônia Roberts, que tem há anos que eu não vejo, né? Acho que a última vez que É eu a mesmo? encontrei, poxa, a última vez É que uma eu amiga muito querida, não, ela é uma pessoa sensacional, extraordinária. doce de pessoa. Uhum. E olha, a última vez que eu palestrei no TRT, no 12ª, ainda estava naquele caos aéreo dos controladores de voo, que foi uma palestra louca que eu fiz aí, porque minha palestra acho que estava marcada para Foi duas aquela vez que horas você da... saiu correndo? Hã? Foi aquela vez que você saiu correndo? Esse mesmo. Depois, A última né? vez que eu fui, exatamente. E foi um negócio absolutamente louco. Eu peguei o voo 6 horas da manhã em Salvador para chegar em Florianópolis no final da manhã, ia palestrar 4 horas da tarde e pegar o voo, acho que era 7 da noite. Uma coisa assim que eu fiz realmente por amor à camisa. Só que o meu voo atrasou tanto que eu cheguei no local da palestra às 5h30 da tarde, para ir embora às 7. Aí interrompi a palestra do Rossal, Isso. falei em 30 minutos e saí correndo para pegar o voo de Ah, volta. mas o Rossal é de casa. O Rossal Não, tá sempre aqui. o Não Rossal, tem problema. é um gentleman. Eu sou assim do fã-clube do Rossal. E aí foi uma coisa assim maravilhosa, né? Mas um negócio de maluco. Eu cheguei correndo e saí correndo mais rápido ainda, né? Mas voltando aqui à Vaca Fria. Então, foi só para lembrar da última vez que eu vi a Sônia, para você ver quanto tempo tem isso, né? Viu, Então, Sônia? Convite. Vamos para Salvador, Sônia. ponto. Partiu. Ponto. Venham para Partiu, Salvador, Sônia. será um Vamos lá. prazer receber todos e todas aqui. E me chamem para Santa Catarina, porque Tá na aí. lista, Mas tá não na me lista. chame mais negócio de sair correndo, para eu ir e poder aproveitar aí e rever a parentada toda. Mas, voltando à Vaca Fria. O artigo 29 da MP 927 trazia essa blindagem. E o Supremo afastou a eficácia justamente por causa da decisão de 2019, que virou tema da sua jurisprudência, né, da possibilidade de haver uma responsabilidade civil objetiva do empregador com base no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Essa é uma matéria que me é muito cara. Não sei se você sabe. Nós vamos chegar lá, no tema 932, que eu acho um Isso. negócio Mas foi com base importante para mais no tema frente. 902, não sei se fala agora ou deixa para falar depois, mas é um dos Muito temas bem. mais queridos para mim, porque eu fui a primeira Para mim pessoa que também. escreveu no país sobre isso, ainda em 2002, na Vacácio Legis. As pessoas diziam que eu era maluco. Eu coloquei isso no volume 3 do meu livro com o Pablo aqui, no volume de responsabilidade civil. Na época, Pablo disse, olha, Pamplona, ele me chama de irmão, né? Irmão, eu vou botar, eu acho que esse vai ser o tema do livro, mas eu não estou muito seguro. Aí eu, tá certo, irmão, bota como tema do livro, puxa uma nota de rodapé e diverge de mim na nota de rodapé. Isso ficou clássico, porque a gente fez uma nota de rodapé em 2002, eu dizendo que podia ser objetiva e Pablo dizendo que tinha mais simpatia pela responsabilidade civil subjetiva, né? E em 2019, o Supremo decidiu, né, o voto prevalecente, exatamente na mesma linha que eu tinha defendido 17 anos antes. Que é Demoraram algo, para concordar com você, né? né? Demoraram para... E aí o que é que Ó, acontece? O que é que para mim é importante? Porque o Supremo decidiu exatamente como eu defendi em 2002. E não é a forma como a imprensa divulgou. Porque a não. imprensa divulga como se o Supremo Tribunal Federal tivesse dito que a responsabilidade civil do empregador é objetiva. E o Supremo nunca disse isso, nem eu disse isso. Eu disse que ela pode ser. E da mesma forma, quando retirou a eficácia do artigo 29 da MP 927, o Supremo não disse que Covid é acidente do trabalho, é doença ocupacional e gera responsabilidade civil objetiva. O Supremo não disse isso. O Supremo disse, como eu mesmo dizia, e ele mesmo disse ano passado, que pode ser. E há uma diferença enorme, abissal, entre pode ser e ser.
Por quê? Mas isso aconteceu também na portaria, né? Porque aí Isso, também ficou incluído, só que era em atividade do trabalho. exatamente. É claro que isso não queria dizer que sempre seria do trabalho. A MP 927 também não tinha excluído totalmente. Mas aí Nunca teve essa há um exclusão, né? elemento aqui que é importante. O que é que porque e esse é um dos problemas que é a base da teoria geral da responsabilidade civil, e aí é ótimo ter você como uma pessoa que também ama o direito civil, né, como professora, né, e a gente, como eu digo, eu sou poliamorista, né, eu casei com o direito do trabalho e o direito civil ao mesmo tempo, né, e aí o que é o grande lance para compreender esse tema? As pessoas, quando não aprofundam a teoria geral da responsabilidade civil, confundem elementos distintos da responsabilidade civil. Uma coisa é culpa, outra coisa é nexo de causalidade. Ai, tô tão feliz que você tá falando isso. Mas Que a gente fala isso muitas vezes, né? Exatamente, mas você é uma pessoa que ama o direito civil, então compreende isso mais de cara. Mas a gente precisa, às vezes, alertar os nossos colegas, os nossos alunos, as pessoas que não podem confundir isso. Perceba, o que o Supremo Tribunal Federal se manifestou é sobre o elemento anímico, sobre a questão de culpa, de ter haver necessidade de dolo ou culpa, do artigo 7º, inciso 28 da Constituição, trabalhar isso. A gente não precisa imaginar, não há um direito adquirido do empregador de responder subjetivamente, não. Há, sim, uma circunstância que, em regra, a responsabilidade civil será subjetiva, mas ela pode ser objetiva. Isso não exclui a discussão sobre a demonstração do nexo de causalidade. E aí é o grande lance. O que a portaria trazia era uma facilitação, vamos dizer assim, no que diz respeito não ao elemento anímico. Porque a portaria não tem que dizer sobre culpa ou dolo. A portaria vai trazer situações, a portaria não pode trazer presunção de culpa. A portaria pode trazer presunção de nexo de causalidade. Ou seja, são situações em que a gente vai trabalhar, e aí um outro lance, que minha colega Lisiane, que foi minha colega também aqui no TRT da 5ª Região, está aí na 12ª, né? Fez lá o curso lá na Espanha também comigo, um abraço para ela, querida. E aí o que é que acontece? A gente precisa entender que a lógica da portaria é uma lógica muito próxima da noção, a portaria que foi revogada, né, da noção do nexo técnico epidemiológico. Era isso que eu ia te perguntar. Era para chegar nessa. Era para se aproximar da ideia do nexo epidemiológico, não era? Isso, é lógico. Porque o que é que a gente precisa entender para aqueles que não têm intimidade com responsabilidade civil? É que demonstrar conduta e demonstrar dano é muito fácil. Difícil é demonstrar nexo e demonstrar culpa. Quando você tem uma possibilidade de uma presunção de nexo de causalidade, como tem no nexo epidemiológico, como era a lógica da portaria, isso facilita muito a dedução em juízo da postulação, sem prejuízo de demonstrar o dano e a conduta. E, obviamente, nas situações... É porque eu já estou... Desculpe, às vezes eu estou tão acostumado com essa linguagem rápida das lives que eu já estou adiantando as conclusões. Me perdoe, eu sou aquele cara que solta spoiler o tempo todo, né? Mas o que é que acontece? Nessas circunstâncias, aí nós vamos chegar a uma determinada situação em que, com base na decisão do Supremo, com base com o tema da jurisprudência, com base na retirada de eficácia do artigo 29 e o ANP 927 caducou, então mais fácil ainda. Como é que ficamos, no final das contas, né? Tudo como dantes no quartel de Abrantes antes da pandemia? É imaginar que, nessas circunstâncias, alguém que se contamina com a Covid-19 por si só é doença ocupacional? Não. Sem trabalho? Não. É uma situação que pode gerar um afastamento. Se houver a demonstração do nexo de causalidade com o trabalho, poderá ser uma doença no trabalho e se enquadrar nos benefícios correspondentes da Lei 8.213. E mais... Tá, e o ônus da prova? Fala para mim do ônus da prova do nexo. O que você pensou sobre isso? Aí eu lhe digo, confesso a ti que nesse ponto a gente está trabalhando com uma pandemia. Com uma
pandemia. Qualquer um de nós, e eu não sei você ou eu, já pode ter sido contaminado e contaminado com alguém da portaria do prédio, da entrega de delivery, mesmo a gente fazendo isolamento presencial. Então, a priori, pensando de forma genérica, o nexo de causalidade, a priori, continua sendo o fato constitutivo do direito do autor, ou seja, é o empregado a priori que vai fazer, tem de fazer essa prova. Agora, a gente sabe que demonstrar nexo de causalidade, ainda mais com a regra da causalidade direta e imediata do sistema brasileiro, né, nós temos aí alguma dificuldade. Nada impede, e por ser dificuldade, né, pensar assim, em inversão do ônus da prova, mas aí seguindo a regra estrita do CPC, que foi adotada pela reforma trabalhista, ou seja, com a declaração expressa do magistrado de que está invertendo o ônus da prova e que garante a produção de prova. Imaginar que é uma inversão do ônus da prova por presunção legal é algo que, digamos assim, talvez seja avançado demais para um sistema sem uma positivação nesse sentido. Agora, falei genericamente, em abstrato. Agora, a gente precisa entender que há determinadas situações, independentemente da revogação da portaria, e eu confesso que isso é claro que a gente está falando de aspectos relacionados a questões que a gente pode vir a julgar, mas falando em abstrato, eu não tenho a menor dúvida, uma pessoa está fazendo uma pergunta exatamente nesse sentido, mas aí eu vou além. Quando nós estamos imaginando que pessoas que estão trabalhando diretamente no combate ao vírus, médicos, enfermeiros, quem está na linha de frente e foi contaminado, aí, minha amiga, nós podemos imaginar, aí sim, uma presunção de termos, não somente uma situação de uma presunção de nexo de causalidade. Por quê? Porque o indivíduo está indo diretamente para ter contato com isso, e aí a gente pode, para efeitos formais, fazer uma inversão com muito mais liberdade, se for o caso, e, como eu digo, não confundam o nexo de causalidade com a questão do elemento anímico. Nessa situação, para mim, tranquilamente aplicar o parágrafo único do 927. Abstrair... Já considerando a atividade de risco mesmo. Então, a gente vai considerar o nexo presumido e atividade de risco, que eu me lembro que no tema 932, a ideia do ministro Marco Aurélio era que fosse já do artigo 193 da CLT, que fossem só as atividades periculosas. E aí isso não passou. Não passou. Ficou para comprovar atividade de risco, porque só periculosa não faz muito sentido para nós, né? Aí perceba, se a gente seguisse a linha do voto do ministro Marco Aurélio, que eu me dou bem com ele, sou amigo, sou... Não, ele é ótimo, é só divergimos. Mas fiz um episódio lá do Papeando com Pamplona com ele, foi divertidíssimo, porque ele é muito bem-humorado. Mas perceba que se a gente fizesse essa linha de seguir a ideia da periculosidade, nós estaríamos esvaziando o parágrafo 1 do 927. Porque o parágrafo 1 do 927, ele trabalha com um conceito jurídico indeterminado que tem de ser colmatado pelo magistrado. Não se trata de um critério positivado adrede, não se trata de um critério estabelecido em lei para efeito de segurança jurídica. Não! Eu costumo dizer sempre para os meus alunos que a gente precisa entender que no mundo do direito gera uma situação, às vezes, complexa, que é o que eu chamo de saudade da legislação revogada ou nostalgia da doutrina superada, né? Então, as pessoas costumam falar sobre o Código Civil de 2002 ainda com modelo, com paradigma do Código Civil 16. E ainda continuam falando, olha, responsabilidade civil subjetiva é regra e objetiva é exceção. Para com isso. O sistema mudou. Nós temos hoje um sistema dual de paralelismo de responsabilidade civil subjetiva com objetiva em função de atividade de risco acentuado. Então, essa é uma oportunidade da gente abrir os horizontes para pensar nessa aplicação.
Estou falando demais. E você não pensa... Não, eu estou adorando, é isso mesmo, a ideia é essa. Mas eu estava pensando, uma coisa que eu costumo dizer para os alunos, quando eu vejo que há uma certa dificuldade nessa compreensão de como vai funcionar, então, no voto do ministro Marco Aurélio, ele queria fechar a questão, né? Ele queria já criar... Ele já queria criar as atividades de risco que não foram criadas nem para fins de Código de Defesa do Consumidor. Então, para aquilo que o Código Civil foi criado, relações civis e, de uma certa forma, no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem, porque a gente tem a responsabilidade objetiva lá também, não há referência, não há um rol de atividades perigosas. Então, a ministra Rosa Weber falava isso. Por que haveria um rol de atividades perigosas para o trabalhador, que eu sempre falo que também é o hipossuficiente? Porque às vezes parece que as pessoas esquecem que o trabalhador ele é o hipossuficiente, assim como o consumidor é o hipossuficiente na relação de consumo. Então, a gente usa mais ou menos essa medida. E uma coisa que eu vi você falando que eu acho ótimo para a gente lembrar, para o pessoal que não está acostumado a estudar tanto direito civil, é a questão das teorias de nexo de causalidade. Porque a gente adota a causalidade adequada pelo conjunto, né, que nós temos. E se a gente passar a entender o ônus da prova sempre presumido e sempre dessa forma que sempre vai ser o trabalhador ou sempre vai ser o empregador que vai ter que provar e não quem tem que provar o fato constitutivo, a gente estaria adotando de uma certa forma a equivalência das condições, porque de fato o sujeito pode ter estado em muitos lugares. O que algumas pessoas me perguntaram é sobre a Lei 14.023, porque ela traz aquelas atividades essenciais. Só que aí, eu começo a olhar as atividades essenciais, eu sempre brinco, assim, porque a gente tem algumas, assim, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, para a gente usar como aqueles que estariam próximos do nexo presumido ou da inversão do ônus da prova, né, conforme a situação. E aí, claro, a gente tem coveiro, por exemplo, que também é uma situação, né? Mas aí chega uma hora que tem garçom. Aí começa, né? E essa é uma questão interessante, eu respondo da mesma linha da nossa observação crítica ao voto do nosso querido ministro Marco Aurélio. É preciso entender que não se pode fechar a questão assim. A lógica de pensar em uma atividade de risco acentuado é justamente com pessoas que estão trabalhando diretamente com o vírus. Não é por causa de uma previsão legal específica. Até mesmo porque, a menos que a pessoa não tenha percebido o que tem acontecido nesse país, a Lei 14.023 foi uma situação de um lobby. E aí, para inclui ou não inclui academia de ginástica, inclui ou não inclui cabeleireiro, inclui ou não inclui bar. Então, na verdade, dentro de um conflito político, em que a gente tenha quase uma negação da ocorrência, da gravidade dessa guerra contra um inimigo invisível e silencioso, mas muito mortal, a gente acabou entrando nessas idas e vindas. Eu acho que o direito é sério demais para a gente entrar nessas briguinhas de mortadelas e coxinhas, sabe? Parece que a gente... O que eu digo sempre, você pode ser mortadela, você pode ser coxinha, você só não pode ser pamunha. Você precisa estudar, Boa. você precisa compreender o sistema normativo. E nesse ponto, é preciso entender a lógica do parágrafo 1 do 927, que é uma construção de um conceito jurídico determinado, ou seja, como uma cláusula geral, que vai ser comatada pelo magistrado justamente em função de uma vagueza, de uma maior amplitude de interpretação. Eu brinco com meus alunos porque o direito é muito sério, mas não precisa ser sisudo. Então, a gente precisa, na verdade, compreender que, muitas vezes, uma cláusula geral como essa é a nossa atualização online do texto legal. Ou seja, pensar em uma restrição das atividades que podem ser caracterizadas na atividade de risco numa canetada do legislador, do julgador, parece-nos algo que depõe contra o próprio sentido da norma. Se eu posso brincar, eu invoco o meu lado nerd. O parágrafo 1 do 927 deve ser sempre interpretado sob a luz não de um grande jurista, mas de um grande personagem, o Benjamin Parker. Quem é o Benjamin Parker? É o tio Ben. O tio do homem, claro, o tio Ben, claro, do Peter Parker. Parker, sim. Antes de morrer, ele falou: com grandes poderes, grandes responsabilidades. Sim, grandes responsabilidades. Ou seja, claro. O parágrafo 1 do 927 um clássico. dá grandes poderes ao magistrado, porque ele traz grandes responsabilidades ao magistrado e ao cidadão.
A Luciana Conforte entrou. Lu, bem-vinda, obrigada por estar Um conosco, beijo também. querida. Beijo, Lu. Alguém perguntou aqui uma questão relacionada, eu vou chegar nisso, porque é uma questão daí já relacionada à responsabilidade em si. Uma coisa que eu acho que as pessoas confundem, além da culpa com o nexo, é a questão do quando surge a responsabilidade, que é o requisito dano, que é um requisito tipo fundamental, assim, né? É do conceito do 187 depois do 927. 186 e 927. Então, nós temos o dano. E me parece que algumas pessoas partem da ideia de que, às vezes, até a empresa age com culpa, né, Rodolfo? A gente vê, né, que a empresa não tomou cuidado, não teve as cautelas, mas a pessoa ficou com Covid, ficou 14 dias em casa, não teve, ela foi assintomática, e ela voltou para o trabalho. Então, até a conduta da empresa não foi a mais adequada para prevenir. Mas a gente teve dano? Quando é que a gente tem dano no Covid? Olha, aí você me permita falar como colega professor de Direito Civil, né? Por quê? Porque essa é uma questão que, como professor de Direito Civil, que ama o direito do trabalho, o estilo de trabalho, e ama atuar com os nossos colegas, eu fico dizendo que a gente, às vezes, precisa resgatar os conceitos fundamentais para que as pessoas possam entender. Me permita, antes de falar de dano, falar de culpa. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que é culpa. Eu pergunto numa sala de aula o que é culpa, alguém grita na hora, negligência, imprudência e perícia. E aí eu vou dizer, meu filho, eu não perguntei aí em Santa Catarina o que é time de futebol, e aí você disse Avaí, Figueirense, Joinville e Criciúma. Não. Eu perguntei o que é, eu não pedi exemplo. Negligência, imprudência e perícia são exemplos de culpa. O que é culpa? Porque se você apenas consegue responder enquadrando em um exemplo ou em alguns exemplos que aprende na graduação, você não sabe do que está falando. Então, a gente precisa entender o que é culpa. Culpa, na verdade, é uma violação a um dever jurídico pré-existente. E fazer homenagem a Chapecoense também, por gentileza aí. A Chape é o Coisa linda. segundo time de todo mundo. Então, bote lá. Então, nesse ponto, você tem uma violação a um dever jurídico presente. Dever, muitas vezes, que decorre de preceito legal, mas eu achei ótimo você falando, só me permita só acrescentar, não é só um 86 e o 927. É um 86, 187, na noção do Adoro. abuso de direito, porque um dos critérios para a definição de abuso de direito é a violação à boa-fé. Ou seja, nesse ponto, nós podemos pensar em determinadas circunstâncias em que há uma violação de um dever de cuidado, de um dever de cautela, de um dever de informação, de um dever de preservação, tudo decorrente da noção de boa-fé. E aí você vai achar o respaldo justamente para essa menção que você nos trouxe agora, dessa empresa que não teve a devida cautela. E perceba, a noção de boa-fé objetiva é resgatar conceitos que são milenares. A ideia do bonus pater familia, que é uma expressão hoje politicamente incorreta do direito romano, ou do reasonable man do direito norte-americano, né? Entre outros, mandar um beijo aqui para minha namorada, Aline, que apareceu aqui, deu um tchauzinho, né? E aí, nesse ponto, é preciso também fazer um registro sobre essas questões. Por quê? Porque, de fato, a gente compreendendo o que é culpa, agora a gente pode também definir o que é dano. Quando eu pergunto o que é dano em sala de aula, né, a pessoa logo grita prejuízo. Eu digo, calma, calma. Porque a expressão prejuízo ela é bastante abrangente, só que muitas vezes a compreensão de prejuízo acaba identificando com o dano patrimonial. E aí a gente precisa entender o que é dano. Dano é uma violação a um interesse juridicamente tutelado.
Quando a gente começa, e essa expressão não é minha, não, é de Alvino Lima, lá em Culpa e Risco, uma obra lá do início do século. É preciso entender o que é dano. Por quê? Porque quando a gente entende o que é dano, a gente abre horizontes, né? Abre horizontes para poder dizer, opa, aqui, qual foi o dano? Houve um dano à integridade física? Houve um dano à própria noção de um potencial risco? Aí a gente vai fazer o campo, e aí é um outro texto que eu já trabalhei há muito tempo, que eu chamo de Torre de Babel de adjetivações de dano, que a gente vai verificar qual a modalidade de dano que nós estamos falando. De um dano patrimonial ou de um dano moral, que, na verdade, não é dor, não é tristeza, não é transtorno. Identificar dano moral com dor, tristeza, transtorno dá espaço para demagogia e para pantomimas e meios de audiência. Na verdade, o dano moral é uma violação a um direito da personalidade. Esse conjunto de atributos físicos, psíquicos e morais do indivíduo em si mesmo e nas suas projeções sociais. Ora, voltando, e agora sim, respondendo à sua pergunta, o indivíduo se contaminou, não teve nenhuma sequela, não contaminou ninguém, foi para casa, passou os 14 dias, testou negativo, voltou ao trabalho e continuou. Não há dano. A priori, não há dano. Houve uma contaminação? Sim, houve. Mas se ele não teve, nesse ponto, nenhuma situação que tenha gerado uma repercussão, não há dano. Agora, peraí. Houve, nesse ponto, uma determinada circunstância em que o indivíduo deu uma demonstração, que foi por uma conduta patronal, tem um nexo de causalidade, foi uma demonstração lá, opa, esse afastamento do trabalho, apenas por 14 dias, não teria o que reparar. Diferente, o indivíduo se contaminou pessoas em sua casa, teve, nesse ponto, algum tipo de sequela, opa, a situação muda. Quando a gente verifica aí uma lesão à sua integridade física, ou pode ser a integridade psicológica. Perceba, muitas vezes, que a gente vai ter que verificar efetivamente o que aconteceu. Por quê? Porque a verdade seja dita. Não é qualquer acidente no trabalho que vai ter alguma reparação patronal. Se eu estou trabalhando... Exato, mas é isso. Mas você não percebe? Eu sou professor. É difícil das pessoas entenderem isso. É difícil das pessoas entenderem que, às vezes, não há dano a ser reparado, apesar de ter ocorrido isso. O acidente, a doença, ou o que quer que seja. Às vezes, não tem nem afastamento superior e não tem sequela. Exatamente. Às vezes é só um acidente. Simplesmente foi um acidente. E aí a gente pode falar de uma forma informal, shit happens. Acontece. Eu estou trabalhando lá na minha iniciativa privada como professor, tomo um tombo, caio, fico lá, machuco a perna e de repente me afasto 1, 2, 3, 5 dias. Depois de 5 dias cicatrizou, voltou. Houve acidente? Houve. Houve dano? Houve. Esse dano é reparável? Opa, nesse ponto já houve a cicatrização. Foi algo imputável ao empregador? Não, foi um acidente, simplesmente um acidente. As pessoas, às vezes, confundem o enquadramento com o acidente com a ideia da responsabilização. E aí, para tentar abrir os olhos, às vezes não é fácil para quem não milita, entendeu? Às vezes, para quem milita não é fácil, imagina para quem não milita, né? Eu sempre dou o exemplo do acidente in itinere. O acidente in itinere é acidente. É acidente de trabalho. Se eu pego o carro, bato o carro na direção da minha casa para o trabalho, do trabalho da minha casa, é acidente de trabalho. Tem toda a proteção previdenciária. E me afasto mais de 15 dias. Mas meu empregador tem alguma coisa a ver com a história? Nada. Foi uma barbeiragem minha. Entende? Essa é trabalho. Mas você não acha que confundem? Mas é porque confundem o efeito previdenciário com o efeito trabalhista. Isso. Então, o que acontece? A pessoa afasta mais de 15 dias... inteligente é isso. Matou logo a questão. Né? Aí a pessoa vai afastar. Se ela ficou mais do que 15 dias e teve benefício acidentário, artigo 118. Então, ela tem a garantia de emprego. Mas isso é um efeito previdenciário trabalhista. Exato. E no caso do in itinere, é o que tem. FGTS do período, estabilidade
Mas tem gente que entra com ação querendo responsabilizar o empregador pelo acidente de moto que teve no caminho para o trabalho, partindo de uma ideia de que ele responde pelo transporte em si, e aí não tem como construir muito essa lógica, né? Que Se é o, diferente de se quem. Até eu estou vendo a pessoa. As empresas estão com medo de emitir CAT, Rodolfo, porque o afastamento foi só de 14 dias, então a gente não precisa emitir CAT. Só que isso gera. Ou, se eu emitir CAT, depois a responsabilidade vai ser minha, se ele tiver. E às vezes, assim, ele fica, às vezes, um mês afastado, precisou de tratamento e tal, mas isso não vai. O fato de emitir a CAT, é importante que as pessoas se lembrem que isso não implica numa responsabilidade civil necessariamente, né? Exatamente. Tem uma coisa que Exatamente. perguntaram aqui pra gente sobre se o empregador sabia, que eu acho que tem a ver com dano, sabe? Se o empregador sabia que o empregado tem doença crônica, como diabetes, e impõe a presença física do empregado que vier a se contaminar. Então, de fato, o empregador cria uma situação de maior risco porque ele é um vulnerável, né? Perfeito. Então, em vez de afastar, ele cria uma situação de risco para o vulnerável. Mas o fato dele se contaminar pela Covid, então, até pode haver alguma coisa relacionada a essa tensão que gera para esse trabalhador por ter que trabalhar nessa situação e tal. Mas se ainda assim ele contaminado pela Covid, mas ele também não apresenta aqueles sintomas graves, embora ele seja um vulnerável, porque a gente está vendo situações das mais diversas também entre os vulneráveis, você vê dano a ser indenizado em relação a esse Não. risco que ele sofreu? A priori, não. Essa situação, A né? Não? priori, não. O que eu vejo é que há potencialmente culpa. Ou seja, aí é uma circunstância que nessa postura do empregador, tendo conhecimento que se trata de um trabalhador com, com grupo de risco, alguma comorbidade, alguma coisa assim, ele está incidido de uma forma que é, no mínimo, imprudente. Né? Então, pensando nessa noção de pandemia. Agora, se o indivíduo, embora tenha se contaminado, não tenha tido nenhum tipo de sequela, de algum tipo de repercussão, de algum tipo de contaminação a ponto de gerar alguma dano a ele, é uma situação de um fato da vida. Então, a priori, não se trata simplesmente de uma responsabilização porque o cara pegou Covid. Porque cada um pode. É uma circunstância. Agora, perceba, aí há um campo aí que é ônus argumentativo, entende? E aí eu não vou lhe fazer uma resposta peremptória, porque aí é um campo de amadurecimento jurisprudencial. Se efetivamente essa tensão, esta situação, né, mesmo não tendo uma sequela específica, esta hipótese, por uma conduta, vamos chamar assim, abusiva do empregador, o indivíduo se contaminou, se isso é um dano reparável, eu deixo a resposta para a jurisprudência. Por quê? Porque A gente vai mudar de ideia várias vezes, né? Eu acho, sobre eu esses acho que assuntos. só não muda de ideia quem não tem ideia para mudar. Entende? Então, eu acho que é algo que a gente pode levar a uma reflexão sobre o tema. Eu digo com absoluta liberdade. Eu digo, na condição mesmo de professor de direito civil, eu tive muita resistência, por exemplo, à súmula 387 do STJ, nessa noção da autonomia do dano estético em fase de dano moral, né? Tendo em vista o quanto a gente dividia esse dado. A gente decidia o aspecto estético na fixação da reparação do dano moral. Acabou criando apenas mais outro tipo de postulação fora dos limites objetivos da coisa julgada. E aí que é um problema que é justamente o que eu chamo de Torre de Babel, porque a gente pode pensar em dano psicológico, a gente pode pensar em outras modalidades reparatórias, a depender da adjetivação. Então, aí A gente já tem, né? Já tem dano existencial, já tem. Agora a gente Exato. já está ampliando. A perda de uma chance já é considerado um dano autônomo também Exato. para vários autores, né? E até o pessoal, assim, uma coisa que eu estou vendo que várias pessoas estão perguntando nesse sentido, aquela questão que a gente estava falando da culpa da empresa. Então, eu até estava olhando aqui, a portaria 20, aquela portaria 20 do Ministério da Só Saúde, para junto fazer um com o comentário aqui Ministério. com essa observação que eu achei interessante, que é o campo. Eu acho que é um bom tema para TCC. Se o Também estou pensando medo, nisso? se o medo é indenizável. É,
Se há É o isso. Mas é receio, se exatamente. há o medo não somente de se contaminar ou já contaminado, o medo de morrer, é por si só um atentado à integridade psicológica que pode ser objeto de algum tipo de reparação. Esse é um tema que eu não tenho como responder objetivamente, né? Tendo em vista que é algo que precisa de uma maturação jurisprudencial, mas é um tema fascinante. Aqui é ônus argumentativo puro. E tem isso, esse ônus argumentativo, acho até que, de novo, porque eu vivo dizendo para as pessoas que eu acho que é mal explorado, eu acho que o artigo 187 é muito pouco explorado, Acho sim. em A gente geral. precisa. Porque o E, na abuso de direito é verdade, uma me tese permita fantástica, fazer, né? só para Trabalhar com aproveitar, boa fé responder o objetiva é povo aí. sensacional, né? Exatamente, para aproveitar a resposta. Alguém já perguntou aqui umas 3 vezes. E a gestante? Da As gestantes gestante, entram na fala dela. mesma linha. É igual, Ou né? seja, a É. situação é mesma dessa pessoa com comorbidade, não é ser gestante não é comorbidade, mas é especificamente de uma É situação que é vulnerável, é fica mais vulnerável. vulnerável. Então, é uma hipótese também. E a resposta para mim é copia e cola mesmo. Agora, a gente precisa verificar que potencialmente o risco é ainda maior, porque não é somente a gestante, é a gestante e a nascituro. Então, a gente pode verificar determinadas repercussões no futuro. Então, por isso, é um campo de maturação que precisa ser levado em consideração, né? Você não acha que dá para a gente pensar, em termos até de Ministério Público do Trabalho, num dano moral coletivo para essas empresas, na situação que a pessoa perguntou, por exemplo, que sabe que tem os vulneráveis e obriga a trabalhar É, presencialmente, expõe as pessoas ao risco e as pessoas criam essa tensão. A gente sabe que tem gente que é muito relax, que me chama, eu vou. Tem gente que vai, tá tudo certo. Tem gente que fica muito ansioso porque sabe que está numa condição, cuida de um familiar idoso, tem receio. E aí, quando a gente junta isso tudo, será que a gente abre um campo dentro do abuso de direito daí é, para chegar no eu acho perfeito, a dano moral observação é coletivo? perfeitinha. A gente imaginar que é uma tutela transindividual que não pode ser dispersada. Ou seja, eu não tenho a menor dúvida que, pensando em tutelas de interesses transindividuais, pensar na ampliação desses horizontes para pensar numa atuação do MPT é, sem sombra de dúvida, um espaço amplo para essa atuação. E eu me permita complementar a observação anterior. A gente precisa cada vez mais se debruçar sobre o artigo 187. Né? A gente precisa, na verdade, acordar para essa realidade. Por quê? Porque o artigo 187 já é utilizado por nós o tempo todo, muitas vezes sem percebermos. Eu não consigo imaginar hoje, num sistema normativo que ainda não positivou em regra infraconstitucional, claro, para discutir Convenção 190 da OIT, o que é que seja, mas a gente não tem uma previsão genérica positivada sobre assédio moral, né? Mas, na prática, nós temos. O assédio moral bombou. O assédio moral está nas nossas pautas todos os dias. E a gente decide matéria de assédio moral com base no 87, ainda que a gente não perceba. Porque a maior parte das circunstâncias são situações em que texto fora do contexto vira pretexto. Ou seja, determinadas condutas que em outros ambientes, em outra sintonia fina, seriam perfeitamente aceitáveis. Mas naquelas circunstâncias, nós temos aí uma situação que pode gerar uma reparação. E lembrando que o 927 puxa 186 e 187, e o 187 há muito, pela doutrina, é enunciado da jornada de direito civil da Justiça Federal, é a hipótese de responsabilidade civil objetiva. Porque o abuso de direito... Essa é a vantagem, né? É abuso de direito de critério finalístico. Não é especificamente de algo que eu precise demonstrar culpa. A situação é a violação ao que ordinariamente se espera. E até essa ideia de essa questão do abuso de direito que eu vejo, eu tenho visto umas decisões recentes em relação ao direito à indenidade, quem é despedido por entrar com ação judicial contra a empresa. Uhum. E a despedida traz o dano moral pelo abuso de direito, naturalmente, né? E isso também, no caso do assédio moral, por exemplo, a gente trabalha mais ou menos nessa linha que a gente está dizendo de quem fica com medo. A gente analisa individualmente no assédio moral. Às vezes as pessoas são mais sensíveis e isso tem que ser levado em consideração também num dado momento para a questão do dano moral, né? E nesse sentido essas novas formas de pedir reparação, eu acho que ainda se utiliza pouco. Eu sempre falo para os alunos, eu falo para o advogado, quer que o teu recurso chegue no TST, você tem que ter violação legal.
E poucas pessoas se lembram de colocar o artigo 187 lá no começo da fundamentação, junto com o artigo 927. E isso já podia estar formando, né? Porque o abuso de direito é um ato ilícito que não exige culpa, então é um baita, né? É um baita ato ilícito mesmo, né? E acho que a Ediane, a menina que está falando aqui, ela está super feliz porque o TCC dela é a contaminação pela Covid. Nós estamos aqui fornecendo bases para ela continuar com o seu desenvolvimento. Depois você pode, inclusive, compartilhar conosco, que gostaremos bastante, não é mesmo, Rodolfo? E também quero cumprimentar o Carlos Begales, que é meu colega de concurso, mas que voltou para o Goiás, de quem eu sinto falta todos os dias, o cara que sabe tudo de execução, de vez em quando eu me socorro dele. E aí, nessa questão ainda, então, da culpa, a portaria 20, você acha que pode ser usada? Porque a portaria 20 tem, assim, 1 bilhão de medidas a serem tomadas. Uhum. Que inclui, por exemplo, quando a empresa fornece o transporte. Até porque, assim, em várias cidades o transporte coletivo até hoje não está possível, né? Então, tem utilização de máscara. A máscara na EPI é uma outra questão, né? Então, fica a utilização de máscara, a questão de distanciamento, todas aquelas medidas e principalmente as normas esclarecedoras do tipo, do que tem que fazer, quanto que tem que lavar a mão, isso tudo está na portaria 20. Você acha que depois isso pode ser usado para a questão da comprovação de culpa? Parece-me que sim, porque a partir do momento que a gente define culpa como uma violação a um dever jurídico pré-existente, o descumprimento de determinados preceitos que tenham sido estabelecidos como norma genérica e impessoal aplicável a todas as empresas, pode ser o caminho, sim, para pensar nessa responsabilização. Registre-se ainda um outro elemento, né? Que você trouxe aí também, embora na portaria 20 seja mais incidental, que é a discussão quando o empregador faz o transporte do empregado. Porque Isso. nessa circunstância, quando o empregador faz o transporte do empregado, teoricamente, nós temos aí um contrato de transporte, ainda que seja gratuito. E na forma do Código Civil de 2002, é hipótese de responsabilidade civil objetiva. Ou seja, se foi no transporte, propriamente dito, aí é uma discussão de nexo de causalidade, abstrai também o elemento culpa. Você não acha que pode estar acontecendo? Eu tenho muito receio disso. A questão da Lei 13.979, depois da própria portaria, para afastamento das pessoas que têm possibilidade, porque a portaria fala assim, né, que tem possibilidade de desenvolver os piores sintomas da doença. Então, a questão não é facilidade de contaminação, é desenvolver os piores sintomas da doença. Você não acha que, às vezes, que isso pode gerar essa história, às vezes, da proteção do vulnerável, não pode gerar despedidas discriminatórias? Quer dizer, que a gente não acha que essa proteção pode se virar? Porque eu vejo idosos, eu já estou vendo idosos sendo despedidos, porque eles não podiam, aposentados, por exemplo, que não podiam receber o benefício emergencial da MP e da Lei 14.020, aí não, eles até queriam fazer a suspensão mesmo sem receber mais nada, para não perder o vínculo, e vários foram dispensados. E o argumento é esse: nós estamos te protegendo, porque você é a pessoa do grupo de risco. Você não acha que isso pode acontecer? Bem, do campo da possibilidade, sim. Agora, é algo que é bem complicado, é bem complexo no que diz respeito às hipóteses para a caracterização. Nós temos aí elementos, né, que vão pensar em subjetividades, vão pensar em argumentações, vão pensar em presunções, porque, de fato, realmente nós temos que imaginar, para sentir uma lógica de análise econômica do direito. Dinheiro não dá em árvores. Alguém vai ter que pagar. Alguém vai manter uma relação de trabalho. Nessas circunstâncias, precisamos pensar em redução da atividade econômica, porque houve modificações substanciais aí. Nesse ponto, alguém vai ter que pagar por uma redução. Aí dizer, olha, nós pensamos nesse ponto, porque ele é mais vulnerável, porque ele tem nesse ponto uma situação em que ele pode sofrer, já que ele não pode mais trabalhar, é uma situação complicada, está entre a cruz e a caldeirinha, né?
Eu digo Até com porque se liberdade, tiver uma porque, por lista de exemplo, gente, direito potestativo, se é, despedir, sei lá, 15 pessoas e tem lá dois que são dessa situação de vulnerabilidade, aí tá tranquilo. Mas se não tem tiver como de provar. todos que estão na situação de vulnerabilidade, aí nós vamos pensar, talvez, no campo de uma tutela coletiva. Então, isso vai ser algo que a gente vai trabalhar com estatística, a gente vai trabalhar com uma visão mais ampla, e aí é muito complexo mesmo. Não dá para responder a prioristicamente. Não, é discriminatório. Não, não é discriminatório. Não, realmente é aquela circunstância em que a menor diferença de fato pode gerar a máxima diferença na aplicação do direito. E a Nana também me perguntou aqui sobre, ela é minha aluna, ela está aqui super, sobre a prescrição. Que, na verdade, o que as pessoas estão muito preocupadas, e todos nós estamos, é com as sequelas. Porque tem gente que está se saindo bem num primeiro momento, mas já está desenvolvendo, voltando com problemas pulmonares posteriores, demorando para se recuperar, tendo problemas de trombo, né? Tem gente com problema venoso. E aí a gente tem a súmula, enfim, a gente tem o entendimento de que é quando tiver certeza, né, da incapacidade, que pode não chegar a ser uma incapacidade, mas certeza da sequela, enfim. E aí, como é que a gente vai fazer para pensar na prescrição a partir dessa ideia? Quanto tempo a gente vai saber depois que isso acontece? Quando será que isso... Será que a gente vai conseguir definir isso? Eu estou te perguntando porque eu realmente não sei te dizer. Essa é uma questão bem complexa também. E por que que é complexa essa questão? Porque a gente vai ter de analisar. Lembre-se especificamente do RGES, a 14.010, que suspendeu os prazos prescricionais até 30 de outubro. Voltou a Você correr. entende que aplica também, né? Mas também entende que aplica Tranquilamente. para nós, A né? Eu norma também, tá? geral Eu é para escrevi aplicar sobre isso. para todo Sim, jeito ok, privado, não tenho a menor dúvida. E não ok. tem prescrição, não teve prescrição correndo até 30 de outubro, com base no RJET. Não tenho menor sombra pálida de dúvida nesse sentido. Agora, a discussão agora é sobre efeitos da Covid que surjam posteriormente ao retorno. Há alguma construção há algum tempo em relação a acidentes de trabalho, né? Há discussões sobre fatos supervenientes em que a gente possa admitir uma protração, né, do prazo, do desacordo da contagem do prazo prescricional. Mas aqui é preciso uma demonstração inequívoca de que esta situação, este dano, realmente só se manifestou posteriormente. E aí, realmente, é uma questão a ser tratada com muito cuidado. Então, como o tempo ruge, como é tudo, quando é bom, o tempo passa muito rápido, nós estamos nos encaminhando para o final. Até a Gabriela perguntou uma coisa aqui que eu sei que geraria uma resposta muito longa, que está relacionada a outras doenças. Eu vou começar a me despedir de você, né? Eu sei, Gabriela, eu também acho, mas eu acho que isso exige uma resposta maior da questão de doenças para quem ficou no teletrabalho, ou seja, decorrentes, enfim, Eu acho que acho que abrange muita a coisa. doença em teletrabalho vai ser uma das grandes questões a ser decididas nos próximos tempos. Nós estamos ainda, né, numa fase, eu fiz algumas lives com a Adriana Calvo, né, a gente fez quase trilogias sobre teletrabalho e efetivamente nós estamos vivendo uma situação em que há quantidade enorme de novos problemas a ser enfrentados e que a gente não tem resposta ainda. Vai ser uma maturação jurisprudencial. Mas é o nosso desafio, eu também acho que é o nosso grande desafio dos próximos anos. Você quer a Sônia queria que você declamasse um poema, mas eu vou te deixar aqui uns 40 segundos para você se despedir do pessoal. Já te agradeço, porque se caiu, já te agradeci. Agradecer a todo mundo, Oscar, meu colega, Dani, todos os meus colegas que estão aí. Mas deixo com você, se você quiser declamar um poema, eu vou achar lindo. Pode cantar também, não tem problema. Bem, eu quero dizer a todos e a todas que foi um prazer fazer essa live. Quero dizer a todos e todas que para mim é uma satisfação enorme servir a comunidade jurídica através dessas lives. Quero não convocar, mas convidar todos a todas a me seguirem no Instagram, @rpamplonafilho. Pode seguir, não é assessoria, sou eu mesmo que respondo. Pode mandar
mensagem inbox, né? Será um prazer. Sigam também meus 2 canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Peço aí à querida André que bote aí no perfil da Matra essa live, que eu vou fazer o download Pode e deixar. colocar E lá. arroba Evoluir Direito do Trabalho também, né, meu povo? Arroba Exatamente. Evoluir Direito do Trabalho, vindo através do professor Rodolfo. Ai, vai acabar, não estou acreditando. Acabou. Obrigada, Então, professor. Obrigada. então vamos pedir para recitar um poema, vamos terminar um poema chamado Não vai dar tempo. Momentos Felizes. Quando estamos tristes, lembranças felizes nos fazem seguir, mesmo que não saibamos para onde vamos. Quando estamos para baixo, memórias felizes nos fazem sorrir, mesmo sem muito tempo para respirar. Quando estamos depressivos, momentos felizes despertam a sensação de que, em algum lugar do passado, já houve esperança de um futuro melhor. Sigamos com o nosso futuro. Um beijo, querido. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada por terem ficado conosco.